Bom, olá, gente. Meu nome é Léo, né? Vocês já me conhecem, eu espero. Então, eu vou gravar essa sequência de 3 aulas que a gente combinou, né? Na verdade, eu deveria estar gravando pelo Meet, mas, enfim, não consegui. Tentei achar um jeito que funcionasse, não rolou. Tentei contornar de outro jeito, também não rolou. Então, eu vou gravar a parte e submeter para vocês pelo YouTube, e aí vocês dão uma olhadinha, tá bom? Não sou nenhum super editor, né? Então, não vai ficar nenhuma super produção da Disney, mas eu espero que a aula fique boa o suficiente para que vocês consigam pegar pelo menos os conceitos principais que faltaram a gente colocar durante o curso regular, tá bom? E aí eu peço que vocês vejam essa sequência de 3 aulas até o último dia da nossa revisão, tá? Porque é quando a gente vai ver a revisão de cinética e a revisão de eletroquímica, belezinha? Então, acho que vai ser uma boa aula e estou à disposição para dúvidas, caso vocês precisem tirar a qualquer momento, tá bom? Bom, então vamos lá. Na última aula nós tivemos uma introduçãozinha em cinética, né? Nós vimos que a cinética estuda o quanto de tempo vai ser necessário para que uma reação química aconteça, né? E a gente viu que uma coisa muito importante para a gente calcular na cinética química é a velocidade média de uma reação, né? Então a velocidade média de uma reação a gente vai calcular bastante parecido com o que a gente fazia para calcular a velocidade média na física, né? Só que em vez de a gente pegar uma variação de espaço por uma variação de tempo, a gente vai colocar uma variação de concentração por uma variação de tempo, né? Eu lembro vocês que esse colchetinho aqui pra gente, né, indica pra gente uma concentração. Então, delta concentração, uma variação de concentração, dividido por uma variação de tempo, né? Em outras palavras, a gente está fazendo o seguinte, né? Lembrando como que a gente calcula isso aí. Então a gente vai pegar a concentração no ponto final, que a gente vai estar estudando, menos a concentração no ponto inicial da nossa reação, tá? E a gente vai dividir pelo quê? A gente vai dividir pelo tempo final, né? Então o tempo que terminou a reação, ou o ponto que a gente vai estar estudando, menos o tempo inicial, tudo bem? Se a gente está pegando uma reação que está acontecendo desde o comecinho, então o tempo inicial vai ser zero aqui, tudo bem? E sobre as unidades, o que vai acontecer? Para a gente conseguir aproveitar bastante os dados que a gente obtém de forma da cinética, é importante que as concentrações estejam em mol por litro, tá? Ou algum múltiplo de mol por litro. Então, por exemplo, milimol por litro, micromol por litro, mas esses são mais difíceis de aparecer. Geralmente o que vai aparecer é mol por litro, tudo bem? E tempo pode ser literalmente qualquer unidade de tempo que a gente queira. Segundos, minutos, horas, dias, milênios, séculos, enfim, ok? Bom, nós vimos também, né, que a velocidade média de uma reação química é sempre referente a um dos reagentes ou um dos produtos especificamente, certo? E uma vez que a gente sabe a velocidade referente a um desses participantes, a gente consegue encontrar a velocidade de todos os outros participantes da reação química a partir da estequiometria, certo? Então, por exemplo, se a gente tem uma reação com estequiometria 2 para 1, se vão ser consumidos meio mol do primeiro participante, a gente vai ter uma formação de 0,25 mol do outro produto, ok? Uma forma que a gente pode fazer também é usar essa expressão matemática aqui, certo? Que eu falei para vocês que, apesar dela ser meio feia, ela é bastante útil para a gente, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui basicamente, certo? Então, a gente tem dois lados nessa expressão, né? Na verdade, tem vários lados, mas a grosso tem uns dois lados. O A e o B, tá? Vão ser os nossos reagentes e o C e o D vão ser os nossos produtos, tá bom? Então a gente vai estar olhando uma reação desse tipo aqui. Azinho, azão, né? Então reagente A com coeficiente estequiométrico azinho, reagente B com coeficiente estequiométrico Bzinho, formando o produto C com coeficiente estequiométrico Czinho e o produto D com coeficiente estequiométrico Dzinho, tá? Então, por que tem esses negativos aqui no lado dos reagentes? É porque quando a gente faz a velocidade média, certo? A gente vai ter o sinal negativo ali, tá? Expressando para a gente que está sendo consumido aquele participante da reação, tá? Então, quando a gente coloca esse menos aqui, a gente está arrumando para a velocidade ser um valor positivo, tudo bem? E aí vai ser equivalente a todo o resto, tá? Então, por exemplo, nessa reação que é 2 para 1 aqui, a gente só teria o A e o C, por exemplo. Então, seria menos 1 sobre 2, certo? Porque o coeficiente estequiométrico do A é 2. Variação da concentração de A pela variação de tempo, certo? Igual a 1 sobre 1, né? Porque o coeficiente estequiométrico aqui vai ser 1. Variação de
concentração de C dividido pela variação de tempo, ok? Então lembrando para vocês que esses termos aqui, ó, ΔA sobre ΔT, é velocidade referente a A. ΔB sobre ΔT, velocidade referente a B, certo? Então se a gente tivesse a velocidade de consumo de A, a gente poderia substituir essa expressãozinha aqui toda pela velocidade de A. Aí seria menos 1 sobre 2 velocidade de A, ok? Então essa é uma forma que a gente opera essa expressãozinha aqui. Ah, ela é um pouquinho complicada? Talvez, mas ela também é bastante útil. Tá? Se você prefere olhar para a reação química e tirar a conclusão da estequiometria por ali, beleza. Se você gosta de uma forma mais algébrica de resolver, tá aí uma boa forma de você resolver. Beleza? Bom, e nós vimos também algumas condições que a gente precisa para que uma reação química ocorra. Né? Nós discutimos isso brevemente, a gente vai tentar dar uma elucidada melhor hoje. Tá? Então, a primeira condição que a gente viu que era fundamental que acontecesse era que os nossos reagentes estivessem em contato. Né? Isso é primordial para que uma reação química ocorra. É impossível que uma reação química ocorra sem um contato físico desses reagentes. Tudo bem? E é necessário que, além de que eles estejam em contato, é necessário que exista uma afinidade química entre eles. É necessário que eles sejam propensos a reagir. Né? E por fim, a gente precisa que ocorra um choque das partículas dos nossos reagentes, certo? Com duas subcondições muito importantes, que, primeiro, a direção seja favorável desse choque, certo? E que exista uma energia suficiente para que eles se choquem e formem os produtos, ok? Isso é um pouquinho abstrato ainda para a gente, certo? Mas, quando a gente começa a pensar um pouquinho nas teorias que embasam isso aí, né, a gente vai precisar pensar na teoria das colisões, certo? Então, o que é a teoria das colisões? A grossíssimo modo, tá? A gente vai pensar no nosso sistema, tá? Com todas as nossas moléculas ali no meio, certo? E a gente vai pensar nessas moléculas conforme era o modelo de Dalton, né? Então, a gente vai pensar como se fossem bolinhas mesmo, tá? Então tem um átomo de hidrogênio é uma bolinha de tal tamanho, o átomo de oxigênio é uma bolinha de tal tamanho, ok? Então não tem muita aquela ideia de ser diferente os átomos. Os átomos nessa teoria das colisões são todos iguais, ok? E essas bolinhas no nosso sistema elas vão ter velocidades diferentes, certo? A gente conversou isso anteriormente. Isso é importante a gente manter aqui, tá? No nosso sistema a gente vai ter bolinhas que estão muito rápidas, bolinhas que estão muito lentas, bolinhas que estão bem perto ali da velocidade média, ok? E elas vão, como elas estão num plano tridimensional, né, elas podem ir em qualquer direção, ok? Então, como elas podem ir em qualquer direção, elas também podem se encontrar em qualquer direção, ok? Se encontrando em qualquer direção, elas podem se chocar de várias formas. Tudo bem? Se a orientação do nosso choque, tá, for apropriada, né, for favorável, e a energia do choque for o mínimo necessário, né, maior que o mínimo necessário no caso, a reação vai acontecer, ok? Tem uma imagem bastante legal que expressa isso pra gente de uma forma um pouquinho mais clara. Bom, então vamos lá. Essa imagem aqui ela é bastante interessante pra gente porque ela mostra a reação química entre o monóxido de nitrogênio, o NO, e o ozônio, O3, certo? Ele dá duas possibilidades de acontecer aqui a reação química, certo? Em uma delas, a colisão é não efetiva, ou seja, não são formados produtos, né? Então a gente vê aqui que os reagentes são iguais aos produtos. E também dá uma segunda opção para a gente em que a colisão é efetiva, né? Então nossos reagentes são diferentes dos nossos produtos. Então a gente parte do monóxido de nitrogênio mais ozônio, formando dióxido de nitrogênio, NO2, e o gás oxigênio O2 aqui, tá? Então, qual que é a diferença? Tá? A gente está assumindo que nos dois casos a gente tem energia suficiente, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, o nitrogênio da molécula de NO se choca bem no meio da molécula de ozônio, e aí a gente tem uma colisão não efetiva, certo? Porque a orientação não é favorável. E aí quando a orientação não é favorável, o que vai acontecer? A gente vai ter uma colisão elástica, certo? Então eles estavam vindo de uma direção aqui, no momento que eles se chocam, eles se repelem na direção oposta a que eles estavam vindo, tá? Por outro lado, se a gente tem uma orientação em que o nitrogênio aqui da molécula de NO está indo bem na pontinha da molécula de ozônio, né? A gente vai ter um choque aqui que vai pegar um átomo de oxigênio aqui para formar a molécula de NO2, tá? E aí vai sobrar dois oxigênios aqui formando a molécula de O2, certo?
O que eu quero agora é que a gente olhe para esse intermediário aqui, certo? O que vai explicar esse intermediário aqui pra gente vai ser a teoria do complexo ativado, tá? Que é o que a gente vai ver rapidinho agora. Gente, começou a obra aqui, né, do vizinho, então talvez vocês escutem uns toque, 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 ó. E parou, só porque eu falei ó, tá? Então não se assustem. Então vamos lá. A teoria do complexo ativado, tá? Alguns de vocês talvez já tenham escutado falar isso, né? Quem teve química no ensino médio escutou falar, rapidinho, tá? A gente vai entrar um pouquinhozinho mais de detalhes só pra gente entender um pouquinho mais as coisas, tá bom? Então vamos lá. O que é a teoria do complexo ativado? Tá? Então a teoria do complexo ativado, ela propõe a existência de um composto intermediário entre os reagentes e os produtos. Então basicamente o que a gente está falando é dessa espécie intermediária aqui, ó. Certo? Essa que está bem nessa colisão efetiva aqui, bem no meio, tá? Então, o complexo ativado, ele é como se fosse um híbrido, tá? Entre os produtos e os reagentes, tá? E a gente vai precisar de muita energia para formar esse complexo ativado, certo? Uma vez que esse intermediário é formado, ele vai perder energia, certo? E vai dar origem aos produtos da nossa reação. Belezinha? Então, o grossíssimo modo que a gente tem na teoria do complexo ativado é isso aí. Tá? Vamos tentar olhar algumas imagens para tentar deixar um pouquinho mais claro o que é essa teoria do complexo ativado. Bom, então, nesse gráfico aqui, a gente está estudando a mesma reação química, certo? A reação entre o ozônio e o monóxido de nitrogênio, formando gás, oxigênio e o dióxido de nitrogênio. Perfeito? E aqui a gente está comparando as entalpias dos produtos com a entalpia dos reagentes, tá? E aqui a gente está olhando em função do tempo, tá? Então sempre que a gente fala coordenada de reação, caminho de reação, é a gente estudando a reação em função do tempo, certo? Então a gente está olhando como esses reagentes se comportam em função do tempo, de acordo com as suas entalpias, tá? É basicamente o que a gente está olhando nesse gráfico aqui, tá? Em termoquímica, o que a gente via normalmente? A gente via que a gente tinha uma energia dos reagentes, e aí ela podia descer, que é igual que acontece nesse caso aqui, ou ela podia subir e ficar num patamar, certo? Então a gente ia do patamar dos reagentes para o patamar dos produtos, que podia ser maior, né? Podia ser maior ou podia ser menor em relação à entalpia dos reagentes, certo? Só que o complexo ativado, ele fala que existe esse morrinho energético aqui, essa barreira energética aqui. Tudo bem? Então, essa barreira energética aqui, esse morrinho, é a energia que a gente precisa para formar esse complexo ativado, tá? Que é esse intermediário entre os reagentes e os produtos da nossa reação, tá? Essa variação de energia que a gente tem, até a energia que a gente precisa para formar o complexo ativado a partir da energia dos nossos reagentes, é o que a gente chama de energia de ativação, ok? Então, a grossíssimo modo, isso é como a gente trabalha com o complexo ativado em cinética química, tudo bem? A gente descobre que a gente precisa promover uma energia maior do que de fato a gente precisa para que a reação ocorra, tá? E apesar dessa reação ser exotérmica, inicialmente eu preciso promover uma energia maior para que ela comece, certo? Vamos olhar um outro gráfico aqui que vai dar um pouquinho mais de ideia do que está acontecendo. Bom, então nesse gráfico aqui, a gente tem uma outra reação acontecendo, ok? Então a gente tem a reação acontecendo entre esse reagente aqui, que é composto por 3 bolinhas vermelhas e uma verde, reagindo com um reagente monatômico aqui de uma bolinha azul, tá? E os produtos da nossa reação são 3 bolinhas vermelhas em sequência e a bolinha verde ligada com a bolinha azul, tá? Então a gente tem esses reagentes e esses produtos aqui para essa reação. Beleza? Então a gente tinha uma entalpia ou uma energia inicial dos nossos reagentes, e aí a gente vai promover a energia no nosso sistema até que a gente forme o nosso complexo ativado, tá? Qual que é o complexo ativado dessa reação em específico, ok? É o complexo ativado que a gente tem entre essas 3 bolinhas vermelhas, tá? Aí eu vou precisar quebrar essa ligação entre essa bolinha vermelha e essa verde, tá? Então por isso que está tracejado aqui, é porque essa ligação está quebrando, ok? E aí eu vou formar um tracejado entre a verde e a azul, que é isso aqui. Nesse caso, vai significar para a gente que ela está ligando, ok? Então, o complexo ativado, ele é basicamente isso. Ele é um estado em que eu estou desfazendo as ligações que eu preciso quebrar, tá? E, simultaneamente, eu estou formando as ligações novas que eu preciso.
Então, isso é o complexo ativado, esse estado bem específico e intermediário, ok? Uma coisa que é muito importante falar, para não passar batido, é que o complexo ativado ele não é real, ok? É uma teoria que a gente utiliza, tá? Que é muito útil para a gente, para explicar esses fenômenos, tá? Mas ele não existe propriamente dito, tá? A gente pensar nessa ideia de a ligação está desfazendo de um lado e formando do outro para formar os reagentes, os produtos que a gente quer, é uma boa forma de a gente entender o que é o complexo ativado, tá? Mas a gente não pode falar nunca que essa espécie química aqui existe, tudo bem? É só um estado intermediário, ou como a gente gosta de falar, é um estado de transição, ok? Então, de novo, a gente tem a entropia dos nossos reagentes aqui, e a gente tem a entalpia dos nossos produtos aqui. É uma reação isotérmica, mas eu tenho essa energia de ativação que eu preciso para formar o complexo ativado, que é originado do choque entre os meus reagentes, certo? Quando eu tenho uma orientação específica com uma energia mínima suficiente, eu formo esse complexo ativado que, consequentemente, vai dar origem aos meus produtos, ok? Então, é isso que a gente tem sobre o complexo ativado. Agora que a gente viu essas duas teorias, a teoria das colisões e a teoria do complexo ativado, a gente consegue olhar quais são os fatores que influenciam na velocidade de uma reação química de uma forma bem mais aproveitosa, ok? Bom, então existem alguns parâmetros que a gente pode estar alterando que vão influenciar diretamente na velocidade da reação química que a gente está estudando, tá? Alguns parâmetros que são experimentais. Então, dentre esses parâmetros experimentais, eu separei 5 aqui pra gente, que vão ser fundamentais para a gente conseguir estudar muito bem cinética, ok? Então, o primeiro deles é a concentração, temperatura, superfície de contato, presença de luz e presença de catalisadores, tá? Esses 3 primeiros a gente consegue explicar pensando na teoria das colisões, tá? Então, se eu tenho uma concentração maior de reagentes, eu aumento o número de choques, né? Então aumenta a probabilidade de ocorrerem choques, e eu vou aumentar a velocidade da reação química por conta disso. Se eu aumento a temperatura, eu vou promover uma maior velocidade média das minhas partículas do meu sistema, né? Então, promovendo essa velocidade maior, vai consequentemente aumentar a probabilidade desses choques acontecerem. E se eu aumento a superfície de contato, tá? Eu aumento quantas espécies químicas estão disponíveis para reagir, né? Então, nesses 3 casos aqui, uma atividade que a gente costuma fazer bastante em cinética é brincar com comprimidos efervescentes, né? Então, por exemplo, aqueles que são de vitamina C, aqueles que são antiácidos, por exemplo, o Eno e tal. Porque o que acontece? Geralmente eles vêm em uma pastilhazinha, né? Então, se a gente tritura ele, coloca ele em pozinho, ele vai reagir muito mais rápido. Por quê? Porque todo pozinho, né, todo nosso reagente vai estar em contato com a água. Diferente do que acontece quando a gente tem a pastilha, que só a superfície externa vai estar em contato com a água e a parte interna não está em contato com a água. E aí o que acontece? A gente precisa primeiro dissolver a parte externa para aí a gente chegar na parte interna. Então isso cria um maior tempo de reação. Então, se a gente quer que a nossa pastilha se dissolva logo, a melhor forma que a gente pode fazer isso é triturando ela e colocando ela na água, tá? A presença de luz, tá? Ela é uma condição necessária para algumas reações químicas. Então, por exemplo, a fotossíntese, ela não acontece se não houver a presença de luz, tá? Então, nesse sentido, a presença de luz, ela entra como um caráter definitivo para a velocidade daquela reação, tá? E por fim, a presença de catalisadores vai influenciar diminuindo aquela energia de ativação, aquela energia que a gente precisa daquele morrinho, tá? Nas nossas reações químicas, beleza? A gente vai estudar em um pouquinho mais de detalhes o que significa diminuir esse morrinho agora, mas vocês vão ver que não é nada de outro mundo. Tá, então veja só. Vamos olhar para esse gráfico aqui, certo? Então a gente tem uma entalpia dos nossos reagentes, tá? Então vamos primeiro olhar sem catalisador. E a gente tem a nossa energia de ativação, sobe aqui, forma o nosso complexo ativado aqui em cima, né? Aí ela começa a descer e chega na entalpia dos nossos produtos. Então, dessa vez é uma reação do tipo endotérmica, certo? Que a entalpia dos nossos produtos é maior que os nossos reagentes. Muito bem. Eu vou fazer essa reação de novo, só que eu vou colocar um catalisador ali, ok? Então, quando eu coloco esse catalisador, eu diminuo o quanto de energia que eu preciso colocar para formar o complexo ativado, tá?
que isso significa? Significa que quando eu coloco o catalisador, eu consigo formar um outro complexo ativado que tem uma energia menor. Tá? Então é basicamente isso que o catalisador faz. Ele promove uma outra possibilidade de formar um complexo ativado. Ele promove uma outra possibilidade das reações que das ligações que a gente quer quebrar serem quebradas e das ligações que a gente quer formar serem formadas. Tá? Mas na prática, o que a gente tem, que a gente observa com o catalisador, é que ele vai diminuir a energia de ativação. Ok? Quando ele diminui essa energia de ativação, isso é muito bom para a gente experimentalmente. Por quê? Porque significa que a gente consegue fazer a reação acontecer em uma temperatura menor, a gente consegue fazer essa reação acontecer em uma pressão menor e outras condições reacionais que a gente pode estar mudando. Tá? A gente fala que as condições ficam mais brandas, tá? Elas ficam mais fáceis da gente alcançar. Os catalisadores, eles vão ajudar a gente a converter reagente a produto, certo? Que é o que a gente quer fazer numa reação química, certo? Só que eles nunca, jamais vão alterar a constante de equilíbrio, tá? Então imagina que nessa reação que a gente está estudando aqui, tá? A conversão máxima que a gente tem de reagente em produto é 90%, tá? A gente lembra das nossas discussões de equilíbrio que isso é limitado pelo equilíbrio químico dessa reação, certo? Então, o que o catalisador vai fazer? Ele vai promover que esse equilíbrio seja alcançado mais rápido. Ele vai fazer com que essa reação seja alcançada mais rápida, certo? Mas nunca, jamais, vai fazer com que a gente converta mais do que a gente pode teoricamente. Ok? Ele só vai facilitar com que a gente chegue no máximo possível. E uma coisa muito importante, um detalhe fundamental de catalisadores, é que catalisadores nunca são consumidos nas reações químicas, tá? A gente pode recuperar esse catalisador e usar de novo. Não quer dizer que a eficiência dele vai ser a mesma, mas a gente pode reaproveitar esse catalisador. Tá? Essa é uma regrinha básica que, para ser catalisador, ele não pode ser consumido na reação química. Bom, apesar de eles terem um nome pomposo, tá, os catalisadores eles aparecem até que bastante no nosso cotidiano. Tá? Uma das formas que é bastante importante, tá, que eles aparecem pra gente, é na forma de um catalisador automotivo. Tá? Então o catalisador ele é essa pecinha que tem aqui no meio do escapamento do carro. Tá? Então basicamente o que ele faz? Ele vai pegar os gases que são provenientes da combustão do nosso combustível e vai converter eles em gases que são menos tóxicos e menos poluentes. E aí eles vão mandar ali para fora do escapamento do carro. Tá? Vamos tentar entender um pouquinho mais de detalhe o que está acontecendo ali. Bom, então quando a gente faz a combustão do combustível, a gente vai estar formando alguns gases ali. Dentre eles, a gente pode estar formando alguns que são particularmente bastante tóxicos, como por exemplo, o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio. Então são moléculas que a gente não quer emitir para o meio ambiente. Tá? Particularmente o monóxido de carbono, ele é extremamente tóxico para a gente. Tá? Porque o que acontece? Ele se liga na nossa hemoglobina e não solta mais. Tá? Então, a hemoglobina é aquela molécula que é responsável por fazer o transporte do gás oxigênio e do dióxido de carbono no nosso sangue, tá? Nos nossos tecidos, enfim. E aí, quando acontece a chegada de um monóxido de carbono, ele se prende automaticamente na hemácia e não solta mais. Então, aquela hemácia não consegue mais fazer o transporte de gás oxigênio e nem de monóxido de carbono, tá? Então ela fica inutilizada. Vocês já devem ter visto alguns filmes que às vezes o cara tá lá meio triste, e, não sei, ele quer se matar. E aí o que, que ele faz? Ele põe o escapamento para dentro do carro, fecha o carro e pisa no acelerador, né? Então ele cria uma atmosfera cheia de monóxido de carbono ali, tá? E aí ele morre por asfixia, né? Ele não consegue mais respirar nada ali. Ok? Uma coisa bastante triste, mas é basicamente isso que acontece. Tá? Então a função do catalisador automotivo é converter esses gases em outros gases, que são menos tóxicos ou menos poluentes. Tá? Normalmente, nesses catalisadores automotivos, tá? E nos catalisadores inorgânicos em geral também, o que a gente usa, né, como produto do catalisador são compostos feitos de metais que são do bloco D da tabela periódica, né? Que é daquele miolinho da tabela periódica. Então são metais como, por exemplo, rutênio, molibdênio, platina, paládio, níquel, que são metais que são um pouco mais nobres ali, tá? Então esses metais, eles têm as propriedades catalíticas muito boas.
Então, dependendo do que a gente quer converter, a gente coloca paládio. Dependendo do que a gente quer converter, a gente coloca rutênio. Tá? Então, a gente vai brincando com essas possibilidades que a gente tem. Bom, então vamos tentar entender melhor o que está acontecendo em um catalisador automotivo. Tá? Então, em catalisadores automotivos, o gás que é proveniente da combustão, ele vai passar pelo escapamento, tá? Até que ele chega naquela câmara que é onde está o nosso catalisador. O nosso catalisador ali, ele vai ser uma liga metálica, então ele vai ser uma mistura de alguns metais, beleza? E a gente vai ter também uma manta térmica revestindo essa câmara, belezinha? Os metais, eles vão promover a catálise dos nossos gases, enquanto aquela manta térmica ela vai servir para manter a temperatura da câmara. Porque a gente viu que a temperatura é um fator muito importante na cinética química, certo? Então, se a gente aumenta a temperatura da câmara, a gente aumenta o quão rápido esses gases são convertidos a gases menos tóxicos. É uma coisa muito importante, porque num carro a gente tem muito gás sendo formado o tempo todo e muito gás saindo do sistema também. Então, essa temperatura um pouquinho maior ajuda a gente a converter mais rápido esses gases. Como o catalisador, nesse caso, está na fase sólida e os participantes, no caso, os gases, estão na fase gasosa, tá? A gente fala que essa catálise é do tipo heterogênea. Tá? Então, lembra lá, muito atrás, quando a gente falou de soluções? Então, o que é uma coisa heterogênea? É uma coisa que tem duas ou mais fases. Tá? Então, a gente tem o nosso catalisador na fase sólida e a gente tem os nossos gases, obviamente, na fase gasosa. Então, a gente vai chamar essa catálise de catálise heterogênea. Por outro lado, a catálise ela vai ser homogênea quando os participantes da reação e o catalisador estão na mesma fase. Tá? Então, por exemplo, se os nossos reagentes estiverem na fase líquida e o nosso catalisador também estiver na fase líquida, a gente chama isso de uma catálise homogênea. Bom, e aqui a gente tem uma fotinha de como que funciona o nosso catalisador. Tá? Então aqui, essas ondinhas são as nossas chapas da liga metálica. Tá? E esse negócio acinzentado aqui é a nossa manta térmica. Então, grosso modo, o que acontece? Por que eles são onduladinhos assim? Porque dessa forma onduladinha, a gente consegue uma maior superfície de contato. Então, se a gente tem uma maior superfície de contato, a gente consegue converter muito melhor esses gases. Tá? E aí essa manta térmica ela evita que boa parte do calor seja perdido para o ambiente. Se vocês quiserem dar uma olhadinha um pouquinho mais de detalhes, eu recomendo que vocês deem uma entrada nesse sitezinho aqui, que explica bem legal como que funcionam esses catalisadores automotivos. Bom, então nessa linha eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre enzimas, né, que é um assunto que a gente tem dificuldade de encaixar, mas eu acho que nessa linha que a gente está seguindo encaixa bem e é um assunto bastante importante no Enem. Tá? Então as enzimas elas são proteínas, tá, que a gente comumente chama de catalisador bioquímico. Elas são tão importantes que elas aceleram as reações bioquímicas de tal forma que sem elas seria impossível de algumas reações acontecerem no tempo de vida de um ser vivo. Tá? Eu trago para vocês aqui algumas enzimas bastante comuns que a gente tem, que a gente conhece. Tá? Então, por exemplo, tem a lactase, a pepsina, a tripsina, a lipase e a amilase. Tá? Existem centenas de milhares, eu só trouxe alguns exemplos aqui que eu acho que talvez vocês podem acabar conhecendo ou reconhecendo algumas. Tá? Quando a gente pensa sobre enzima, automaticamente a gente já tem que associar que essa enzima possui um alto grau de especificidade. Tá? O que quer dizer um alto grau de especificidade? Quer dizer que essas enzimas, cada uma delas, vão funcionar especificamente para uma reação. Ok? Então, por exemplo, a lactase ela vai funcionar especificamente para digerir a lactose do leite. Tá? Então, as pessoas que têm intolerância à lactose, elas não possuem a produção dessa enzima aqui no corpo, certo? Então, o que acaba acontecendo? A pessoa toma o leite, não consegue quebrar a lactose, e aí a lactose ela vai ser quebrada pelas bactérias que a gente tem no nosso intestino. E aí vai dar aquela sensação de gases, né? Porque eles vão pegar esse açúcar e converter em CO2, e aí vai ficar com a barriga estufada, sensação de gases e tudo mais, tá? A gente tem a pepsina e a tripsina, tá? Que são responsáveis por fazer digestão de proteínas em aminoácidos. Tá? A gente já vai discutir um pouquinho melhor o que é essa ideia aí. A gente tem a lipase, que vai quebrar lipídios, né, que são gorduras. E a gente tem a amilase, que vai digerir amido. Ok? Então elas têm funções bastante específicas.
Normalmente a gente reconhece uma enzima porque ela termina com ase. Então, por exemplo, lactose, a enzima que vai digerir a lactose vai ser a lactase. A enzima que digere amido vai ser a amilase, tá? A pepsina e a tripsina, elas não seguem essa regra, porque elas foram uma das primeiras enzimas que a gente isolou, tá? Então, antes da gente ter essa classe de enzimas bem definidas, a gente descobriu a pepsina e a tripsina, e aí depois, né, a ciência vai acontecendo, e aí a gente cria a categoria das enzimas e cria uma regrinha para o nome das enzimas. Mas elas já estavam sendo publicadas na época como pepsina e tripsina e elas acabaram não recebendo um nomezinho novo, né? Na verdade, a pepsina até tem um nome novo, eu só não lembro qual é, tá? Mas a ideia é basicamente essa. Reconheça uma enzima porque ela termina com ase. Lactase, lipase, amilase. Beleza? Bom, então, o que é uma proteína, tá? Porque para ser uma enzima precisa ser uma proteína, mas a gente precisa ter uma imagem mental do que é uma proteína. Bom, uma proteína é isso aí. Né? Não dá para entender nada do que é isso aí. Mas o que é a grosso modo, tá? Uma proteína é uma coisa que a gente chama de uma macromolécula, tá? É uma molécula muito grande, tá? Que além das propriedades químicas, tá? A gente também tem propriedades que vão ser originadas da estrutura que ela vai conseguir ter tridimensionalmente, ok? Eu sei que é bastante esquisito isso, mas a ideia basicamente é essa, tudo bem? As proteínas elas são formadas por aminoácidos, tá? Então nós vamos ter aminoácidos que vão se combinando e vão dar origem às proteínas, tudo bem? Para ser uma enzima precisa ser uma proteína. Então, além da nossa enzima ter características químicas que vão dar para ela aquela capacidade catalítica, tá? Também vai existir a questão dela formar uma região, tá? Um sítio ativo em que essa catálise vai acontecer. Tá? Então, como ela é uma macromolécula, ela é muito grande, a reação química que ela vai estar catalisando vai acontecer em uma parte específica dela. Então, por exemplo, nessa enzima aqui, nessa proteína aqui, vamos supor que ela é uma enzima. Então, por exemplo, nossa reação poderia acontecer nessa parte aqui dela. Tudo bem? Bom, então seguindo nessa linha aí, o que a gente tem basicamente na catálise de enzimas é uma coisa que a gente conhece como sistema chave-fechadura, tá? Esse sistema chave-fechadura é uma ideia um pouco antiga já, a gente já não pensa tanto assim, mas ela ajuda bastante a gente a pensar o que acontece de forma bem genérica ali nas enzimas, ok? Então aqui a gente tem a nossa macromolécula, a nossa enzima, tá? E como eu falei, a gente vai ter centros ativos, tá? Aqui está centro ativo porque está em português de Portugal, mas é centro ativo, tá? Então a gente tem essas regiões que é onde vai ligar os nossos reagentes aqui para acontecer a conversão deles em produtos, beleza? Bom, então olha só. Aqui a gente tem os nossos substratos, tá? Que é o nome bonito para reagentes. Então os reagentes vão se ligar nesse centro ativo aqui, tá? E vai formar isso aqui que a gente chama de complexo enzima-substrato, tá? Então a gente tem aqui o nosso substrato ligado imediatamente à nossa enzima. Vai acontecer a nossa conversão aqui do nosso reagente em produto e aí a gente vai ter a formação do complexo enzima-produto. Tá? E uma vez que a gente forma esse produto ele é liberado da nossa enzima e a enzima pode voltar aqui para o começo de novo e continuar convertendo mais substrato em produto. Tá? Então, basicamente, esse é o funcionamento da conversão enzimática. Apesar dessas enzimas parecerem ser o suprassumo da catálise, na verdade existem algumas limitações que são bastante chatas e bastante importantes com as enzimas. Tá? Uma forma que a gente mede o quão eficiente é a enzima para converter um substrato em um produto, a gente usa uma medida que a gente chama de atividade enzimática. Tá? Não importa para a gente como calcula, só importa para a gente nesse momento que ela existe. Tá? A gente não vai entrar em muitos detalhes. E essa atividade enzimática ela é bastante influenciada por 3 parâmetros. O primeiro é o pH em que essa reação está acontecendo. O segundo é a temperatura. E por fim, quais são os solventes que estão ali presentes. Tá? Se a gente está colocando, por exemplo, álcool, acetona junto da água ali para aquela reação acontecer. Tá? As enzimas elas são bastante sensíveis. Tá? Então, se eu altero o pH, por exemplo, eu estou trabalhando em pH 7 e eu mudo para 9, por exemplo, pode ocorrer um processo que a gente chama de desnaturação, tá? Em que a proteína ela perde a estrutura tridimensional dela. Tá? Ela mantém a estrutura química dela, mas ela perde aquela estrutura tridimensional.
E quando ela perde essa estrutura tridimensional, ela perde também o sítio ativo. Então ela acaba ficando inativa para fazer a catálise. Por outro lado, essa desnaturação pode até acabar sendo útil para a gente. Então imagina que a gente tem um processo para fazer, sei lá, chutando aqui, né? Não deve usar, mas leite condensado. E aí a gente precisa fazer a catálise do leite a leite condensado. Aí a gente pode usar um catalisador inorgânico, que a gente tem que colocar metal ali, ou a gente pode usar uma enzima. Tá? Se a gente coloca um catalisador inorgânico, se a gente coloca um metal ali, depois a gente tem que tirar, porque o leite condensado não pode ter metal, porque senão vai dar algum problema pra gente quando a gente for comer. Por outro lado, se a gente está colocando ali uma enzima, quando a gente desnaturar essa enzima, ela é biodegradável. Tá? Então a gente vai quebrar essa enzima em aminoácidos que podem ser essenciais ou não essenciais. Ok? Então tem essa leve vantagem assim em alguns processos. Mas alguns outros exemplos que eu queria trazer para vocês de desnaturação, para vocês verem como isso é razoavelmente comum, tá? Que não acontecem nesse caso em enzimas, acontecem na verdade em proteínas, tá? É, por exemplo, quando a gente queima a nossa pele. Tá? Então, quando a gente queima a nossa pele, seja queimadura por fogo ou queimadura por gelo, tá? O que está acontecendo, ao grossíssimo modo, é que a nossa pele está perdendo, né, as propriedades tridimensionais das proteínas que compõem ela. Tá? Então, por isso que fica um pouco esquisita a pele e tudo mais. Tá? Um outro exemplo disso são os cabelos que são cacheados. Né? Todos nós possuímos uma quantidade variável de um aminoácido que se chama cisteína. Tá? E esse aminoácido ele tem uma coisa bastante interessante na sua estrutura química, que é a presença de um enxofre ali. E aí esse enxofre vai fazer uma ligação que a gente chama de ligação de disulfeto. Tá? Então eu preciso de dois aminoácidos cisteína para ligar esses enxofres. Tá? Então vai acontecer como se fosse uma ligação intermolecular. Ok? E aí uma coisa que é muito legal com essa ligação é que quando a gente aquece o cabelo, tá? Por exemplo, com uma chapinha, tá? A gente aquece de verdade esse cabelo, a gente quebra essas ligações de sulfeto. Por que a gente quebra essas ligações de sulfeto? Porque a gente vai interferir diretamente na estrutura tridimensional das nossas proteínas. E aí, esses enxofres eles não conseguem se encontrar para fazer essa ligação de sulfeto. Eu sei que está meio abstrato, mas vamos olhar essa imagem aqui que eu acho que vai clarear um pouquinho a nossa vida. Tá? Então aqui a gente tem um fio de cabelo, ok? Fio de cabelo aqui, que é uma proteína, tá? É uma macromolécula aqui que a gente tem. Nessa região aqui e nessa região aqui, ó, a gente vai ter esse aminoácido que se chama cisteína, que tem esse enxofrezinho aqui na ponta, tá? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter essa interação enxofre-enxofre que vai dar origem aos cabelos que são cacheados. Tá? Então, cabelos que são cacheados tendem a ter mais cisteína na sua fórmula, né? E aí a gente tem a maior frequência dessas ligações de disulfeto ou ponte de disulfeto acontecendo. Tá? A gente pode ter também as famosas ligações de hidrogênio acontecendo, elas também podem acabar contribuindo. Ok? Bom, então, a grosso modo, o que a gente tem sobre enzimas é isso. Tá? A nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente vai se vendo nas nossas próximas 2 aulas de eletroquímica e nas aulas de revisão, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, vem falar comigo que a gente resolve, tá bom? Então, um beijo, gente. Até mais.